Saudações pessoal, professor Elson Gouveia aqui, Direito Administrativo, curso Motivação Concursos, preparando você para atingir aquela tão almejada carreira no serviço público. Olha lá, a gente vai começar a tratar ato administrativo, conteúdo muito importante, denso, cheio de detalhes, mas que a gente vai simplificar e te apresentar de um jeito que você consiga absorver e, o mais importante, acertar a questão da tua prova. Quando a gente vai falar de ato e fato no mundo jurídico, a gente precisa primeiro entender o que é que se trata isso. Lá nos bancos de universidade, a gente ouve falar logo de cara, quando vem se falar de fato, ato jurídico, o professor pergunta assim para você: se uma árvore de jacarandá, uma espécie protegida, cai no meio da selva, isso é o quê? Qual o desenrolar jurídico disso? Aí sempre tem um esperto que levanta a mão e fala: professor, alguém derrubou? Não, ele não falou de alguém, só falou caiu. Caiu no meio da selva, ela estava lá, caiu de madura. Caiu. E aí? Isso é um fato e não tem desenrolar jurídico nenhum, é um fato da vida. Não é isso que nos interessa. O que nos interessa são os atos e os fatos que têm decorrências jurídicas, que têm consequências jurídicas. O que é um ato? Segura a mão, confia em mim, não precisa anotar, só quero que você comece entendendo. O que é um ato? É alguma coisa que alguém fez. Quando você fala em ato, você pensa em atuar. Alguém fez, certo? Quando alguém faz, alguém manifesta a vontade. Opa, joguei a caneta para cima. Foi um ato e eu fiz porque eu quis, eu tive a vontade, eu manifestei a vontade de arremessar patrimônio privado para cima. Que dãozinho não veja. Então, ato e fato, a gente tem tem que ter essa observação de que se tem desenrolar jurídico ou não. Tranquilo? Para a administração funciona da mesma forma. A gente vem falar em fato jurídico, lato sensu, professor lato, quem está lato quer dizer em sentido amplo, viu? Sentido amplo. O fato jurídico em sentido amplo, ele vai abranger tanto o ato jurídico quanto o fato jurídico estrito. Exemplo de ato jurídico, vamos começar. Professor, já tem conceito? Não, eu já falei para você, segura a mão, que mãozinha nervosa. Segura, calma, não queima a largada. Quero que você entenda. Ato jurídico é a prática de alguma coisa que gera desenrolar, gera consequências jurídicas. É uma manifestação de vontade. Tudo bem? O que é um ato jurídico da vida privada? Casamento. Você foi lá e praticou o ato de se casar. É um ato jurídico, né? Não tem consequências jurídicas? Tem consequências jurídicas. Experimenta fazer um filho. Experimenta divorciar depois com patrimônio. É um ato jurídico. Você praticou. E um fato jurídico é alguma coisa que ocorreu e gera desenrolar, gera consequências jurídicas. Na noite de ontem a gente teve a notícia do falecimento de um famoso humorista aí de envergadura nacional, muito querido pela boa parte da mídia. O falecimento dele é um fato, né? Não é um ato. Ninguém faleceu o humorista, né? Aos estudantes de direito penal aí no artigo 121. Ninguém faleceu o humorista. Ele só faleceu. É um fato jurídico. É um fato que tem desenrolar, é um fato que tem consequências no mundo jurídico. Professor, eu já entendi a diferença de ato e fato. Simples assim. Ato, tem alguém atuando, tem alguém manifestando vontade, tem uma manifestação de interesse, tem alguém praticando alguma coisa. Fato, simplesmente aconteceu, sem intervenção de ninguém, tem mesmo assim desenrolar jurídico. Tranquilo? Dito isso, feito o alicerce, a gente vai prosseguindo. Isso aqui é exatamente o que eu acabei de falar. Ato jurídico, manifestação de vontade. A gente, quando for falar de ato administrativo, a gente vai estar sempre falando dos atos de manifestação da vontade da administração, abrangidos, ou seja, albergados
pelas autorizações, as previsões de direito público que colocam a administração em posição de superioridade aos interesses privados em virtude daqueles princípios que a gente já falou aqui, a exaustão, supremacia, indisponibilidade, lembra? Se não lembra, volta, tem que lembrar, tá bom? Olha só, atos da administração. Professor, fechou? Fechei. Eu queria que você entendesse a diferença de ato e fato, e você já entendeu. Então a gente já vai começar agora a introduzir a administração na brincadeira. Atos da administração, coisas feitas pela administração, atos praticados pelo administrador, pelo governante. Uma parcela das coisas que o governante faz, uma parcela da atuação do governante é chamada de ato administrativo. Quando ele está atuando em função típica de administração pública, quando ele está fazendo o papel, ele está cumprindo o mistério dele de bem administrar, então ele pratica atos administrativos. É aquela ordem, aquele negócio pesado que tem que ser cumprido, que tem que ser resguardado, porque é interesse público. Lembra que interesse público é supremo e indisponível? É interesse público. Já tem parcela dos atos que ele pratica que não está protegida pelo direito público, não está protegida por essa supremacia, até mesmo porque não desinteresse, não acolhe o interesse amplo e geral. Ele acolhe o interesse estrito da administração, do administrador. Coisas pequenas que não têm ampla repercussão. Exemplo. Quando o administrador ele aluga um prédio para colocar a prefeitura lá dentro, esse aluguel é uma manifestação de vontade, mas não é um ato administrativo. Observa, é um contrato de aluguel, é privado, não é um ato administrativo. Então perceba, os demais atos praticados pela administração são atos privados da administração pública e não se enquadram no conceito de ato administrativo. O professor, ficou difícil, não entendi. O que é que eu quero saber daí? O que é que você quer saber daqui? É o seguinte, calma lá. O que você quer saber daqui é que existem atos praticados pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, pelo chefe da tua repartição, que são atos administrativos, que são regidos por direito público, são oponíveis aos interesses de todo mundo, devem ser resguardados, têm presunção de legalidade, de legitimidade, devem ser obedecidos. Ok? E tem atos que são atos meramente administrativos, simples e de regime de direito privado, e que, portanto, não se sobrepõem aos particulares. É o exemplo do aluguel. Alugou, vai ter que pagar o aluguel. Deixou de pagar, pode ser despejado. Tranquilo? Vamos dar uma pausa, eu vou mudar o quadro, agora eu vou entrar aqui com o conceito de ato administrativo e daqui a pouco a gente segue nesse mesmo bloco. Retornamos da pausa, pausei para economizar teu tempo, tu não quer ver eu escrevendo aqui no quadro, concorda? Então, tá lá, conceito de ato administrativo, vamos avançando, eu quero que você tenha caderno, como eu já falei. Você quer entender, você quer acertar a questão e você quer ter caderno para fazer revisão. Aconselho firmemente a você manter um caderno muito bem separado, cheio de post-it, de desenho colorido. Eu tenho até hoje, eu tenho um caderno de 2007, cheio de conceito antigo, de muita lei que nem vale mais. Tá lá, tá guardado. Volta e meia eu vou lá para lembrar do histórico, para lembrar do resumo que eu tive do meu entendimento acerca do histórico de institutos que já não são mais vigentes. É muito importante ter um caderno muito bem feito. Vou sair da tua frente, tire o print, copie, fotografe e a gente vai começar explicando. A gente já falou que ato administrativo é declaração, né, de vontade, certo? Então o que é que o conceito traz para a gente? É declaração do Estado ou de quem o represente. Tranquilo? A gente tem aí uma manifestação lateral de vontade por alguém que tem competência. Quem o represente. É aquele camarada nomeado, é aquele camarada com poderes para praticar ato em nome do Estado. Quando um servidor público pratica um ato,
Ele está representando o Estado porque ele tem poderes para tanto, uma vez que nomeado, estatutário ou seletista, a depender da forma que é o regime, ele tem poder para praticar, ele está representando o Estado na prática do ato administrativo. Tranquilo? Prosseguindo, que produz efeitos jurídicos. Não, esse E não existe, realmente. Efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei sobre regime de direito público e sujeito a controle do poder judiciário. Olha só, a gente está falando de ato administrativo, a gente está falando de produção de efeitos, certo? O ato ele é praticado para cumprir uma finalidade e passar a alterar alguma coisa no mundo dos fatos, no mundo dos fatos. Ele não inova no mundo jurídico. Isso é um papel da lei. Mas o decreto... Calma, decreto é exceção. A gente vai explicar a regra. O que eu preciso que você entenda é a regra de maneira simples e bem sedimentada na tua cabeça, que evita que você erre a questão. Então, vamos lá. Produção imediata de efeitos. Grande exemplo, o ato de exoneração. É um ato administrativo, manifestação unilateral da vontade. Professor, esse unilateral aí, me peguei, me desenganche. Bora! Se for bilateral, é contrato. Se for bilateral, é contrato. Como assim, professor? Manifestação unilateral da vontade. Estado, Estado. Nomeio você, fulano de tal, aprovado no concurso tal, função tal. Está nomeado. Eu te nomeei. Beleza? Bilateral. Ô fulano, quer me vender teu carro? Quero. Eu quero comprar, você quer vender, a gente tem aqui a manifestação bilateral de vontade, isso é um contrato. Tem contratos administrativos? Opa, o tema hoje é ato. Ato administrativo é manifestação unilateral da vontade do Estado. Ele nomeia, ele exonera, ele designa, fulano de tal para comarca tal, fulano de tal vai ser transferido para tal lugar, fulano de tal vai ajudar o contingente de tal cidade. A agência da Embasa da cidade de Irecê está faltando servidor, vai fulano de tal de Morro do Chapéu. O batalhão da Polícia Militar de Feira de Santana está precisando de reforço, vai fulano e cicrano de Irecê para lá. É ato administrativo, ele está determinando, designando, fazendo atos de administração de maneira unilateral. Ele nomeia, ele exonera, ele determina a realização de prática de atividades. Atos administrativos são unilaterais, que produzem efeitos imediatos, tá bom? Concretos no mundo dos fatos. Não inova no mundo jurídico, não gera lei, gente, pelo amor de Deus. Ato administrativo não é lei, não cria lei, ele não inova no mundo jurídico. Isso é papel da lei. Tranquilo? Para frente? Um passo a mais? Bora lá. Imediato sob observância da lei. Você lembra? Ah, professor, parece aquelas pessoas de memória boa que gostam de discutir relação. Você lembra que eu te falei do princípio da legalidade? Lembra? Que o administrador, ele fica algemado pela lei. Ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina, você lembra? Eu falei e repeti. Pois é, os atos administrativos, eles são praticados no estrito cumprimento da lei. Você tem que conhecer na qualidade de pretenso agente público, você tem que saber o que é que a lei autoriza você a fazer, ela manda você fazer ou ela proíbe você de fazer. Ah, professor, peguei agora meu distintivo pistola .40 na cintura e eu sou civil. Fazer uma invasão aqui, uma diligência na casa de alguém que está sendo investigado. Chegou lá o advogado dele e falou: vou acompanhar aqui a busca e eu quero que entre por vez em cada cômodo. O que você faz? Você sai
da visão do advogado que está filmando e entra em cômodos sem ninguém te acompanhar e sozinho em um cômodo você encontra droga. Você desconhecia o que a lei manda, você desconhecia o que a jurisprudência manda e você acabou de anular a prisão em flagrante. Eita, professor, é? Pois é, meu irmão, pois é. Conheça, porque você tem que agir dentro da... Não importa se você sabe que o cara é bandido, você tem que agir amarrado pela lei, porque você, a partir do momento que for um servidor público, você passa a ser nada mais do que um escravo da lei. No momento em que você achar que é a própria lei, no momento em que você, por desconhecimento ou por qualquer outra característica de personalidade, passar por cima da lei, você vai ser penalizado de uma maneira tão dura que nunca mais você vai esquecer das minhas palavras. Tudo bem? Vamos lá? Passo a mais? Com observância da lei. O que essa observância da lei traz, professor? Já te disse. Olha lá, princípio da legalidade. O administrador ele é obrigado a agir com observância da lei, correto? A gente presume que ele age com observância da lei, certo? Certo. Então, os atos praticados por ele são presumidamente legítimos. Ato administrativo tem presunção de legitimidade. Exemplo de... vamos trazer um exemplo aqui de direito previdenciário. Eu já militei uma vez um processo que tinha lá, dentro dos autos, um laudo de um médico perito do INSS e um laudo de um médico particular. Os dois diziam coisas opostas. Um dizia que o cara não precisava se aposentar, o outro dizia que o camarada era inválido, não podia trabalhar, ele tinha que se aposentar. E agora qual tem valor? O do agente público, porque ele tem presunção de que é legítimo. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. Tomei uma multa de trânsito por ter ultrapassado na velocidade lá e não ultrapassei. Você vai ter que provar que não ultrapassou, sabe por quê? Porque a palavra do agente público, ela tem presunção de que está certa. Para isso servem câmeras de vídeo, para isso servem gravadores, para isso servem controladores de GPS para mostrar a velocidade, para isso servem N dispositivos, para você produzir prova, porque quando a administração fala, presume-se que ela está agindo dentro da legalidade, que, portanto, todos os atos da administração possuem presunção de legitimidade. É isso que quer dizer com observância da lei dentro dos atos administrativos. Tranquilo? Passo a mais? Para frente. Sobre o regime de direito público. Direito público. Lembra que a gente falou sobre os ramos do direito? E quando a gente fala de direito público, a gente está falando de supremacia de interesse público. A gente está falando de a administração se relacionando com os administrados, se relacionando com a própria administração, praticando atos necessários ao governo e à gestão dos interesses públicos. Você se lembra? Não lembra? Então, quando falo aqui que o ato administrativo ele é regime de direito público, a gente, além de contar com a presunção de legitimidade, porque por conta do princípio da legalidade, está aqui ele, está até anotado, a gente vem falar, quando é de regime público, que está acima dos interesses particulares. A administração, ela tem esse poder extroverso aí, de colocar o interesse público acima do teu interesse privado. Então, poder de polícia, desapropriação, já ouviu o caso da administração desapropriando terrenos por interesse público? E realização de licitação. É isso que quer dizer ser ramo, abrangido pelo direito público. Quer dizer que primeiro vai ser observado o interesse público em supremacia ao interesse privado, tranquilo? Última característica aqui do conceito é o controle do poder judiciário. Os atos administrativos vão ser controlados pelo poder judiciário.
Você lembra quando eu falei de sistema, a gente falou do sistema francês, do sistema inglês, que no Brasil, o sistema da inafastabilidade, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o poder judiciário ele pode apreciar as questões administrativas. Lembra disso? Atos administrativos poderão ser apreciados pelo judiciário e eu trago um exemplo. Você aí, você é uma pessoa bonita, se não for, vou profetizar, você é bonito, nem que seja de coração. O teu chefe, ou tua chefe, se interessou em você. Aí é ruim, né? Seu chefe se interessou em você. Você é casado ou casada, ele se interessou em você e falou, e agora? Ou dá ou desce? Ou vem comigo, ou eu vou te perseguir, a coisa vai ser ruim pro teu lado. Não depende do gênero. Hoje, aliás, desde sempre, tanto faz o gênero. Tanto tem homem perseguindo mulher, como mulher perseguindo homem perseguindo homem, mulher perseguindo mulher. Não vem ao caso. O fato é, se interessou sexualmente em você, você não cedeu a investida, o que é que ele ou ela fez? Te transferiu lá pro fim do mundo. Depois um pouquinho, depois do fim do mundo. Onde o vento faz a curva, 3 quarteirões depois. Te transferiu sobre o pretexto de que lá precisava de mais agentes em virtude do aumento da demanda. Ele motivou o ato. Falou, vou transferir essa pessoa para lá porque lá aumentou a demanda. E na verdade não aumentou. O que você faz? Você pega o motivo, a transferência leva para o juiz e fala, ele mentiu, lá não aumentou a demanda não. O juiz vai e anula o ato. O juiz fala, não, negativo, isso aqui é perseguição, volte para onde você estava. E aí abre-se um processo administrativo disciplinar contra a pessoa que te perseguiu. É assim que funciona. O juiz, ele pode avaliar, ele pode conhecer das questões administrativas, porque no Brasil, é o sistema inglês de jurisdição una. Tranquilo? Fechado o conceito, nós agora, peraí, deixa eu avisar aqui. Chefe, vamos para o próximo bloco. Fazer uma vergonha pro pessoal da equipe técnica. Olha lá, agora a gente vai para o próximo bloco, já fechei o conceito e nós vamos abrir agora, destrinchando mais o conteúdo. Até logo.